neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O fiel pastor, conjunto da fé, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Senhor Jesus.
Ouvintes, Deus não é legalista. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, o profeta de Deus nos mostra que ele colocou o homem em participação com ele. Deus colocou o homem em participação com ele. Então, deixou o homem atuar como um agente de moral livre. E ele tem feito a mesma coisa desde então, até hoje. Então, Deus deu a palavra e não impediu a Adão e Eva de comerem aquilo que ele falou para não comer, não tocar. Impedir aí é que seria o legalismo. Não faça isto, não faça aquilo. E tentar impedir que a pessoa faça aquilo que ela sabe que não deve fazer. Avisar é uma coisa, conscientizar é uma coisa, e impedir é outra, muito diferente. Então, foi isso que Deus fez. Ele criou o homem como um agente de moral livre, e isso nunca mudou. Você atua de qualquer maneira que você deseja atuar. Você quer falar? Continue falando. Quer vestir-se assim? Continue vestindo. Quer proceder de tal forma? Então faça. Você é um agente de moral livre. Não há por que vivermos baixando ao ridículo, tentando impedir as pessoas serem o que elas querem ser. O que é, de fato, legalismo. Que não é pior, não tem outro sinônimo senão falso. Então, esta foi a maneira que ele colocou o primeiro homem, o primeiro Adão, nessa terra, vamos dizer assim, nesta dimensão. Então, o segundo também vem da mesma maneira, o segundo Adão. Jesus, sem dúvida alguma, foi tentado em tudo, inclusive a evadir-se, a fugir de sua missão. Ele teve que ter vontade própria e dizer: cumpra em mim, segundo a tua vontade, não a minha. Ele pediu a Deus assim, rogou a Deus. Na parte humana, que era totalmente humano, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Isso tem que operar em cada crente. Isso quer dizer, opera em cada crente. É espontâneo, é voluntário. O sacrifício é espontâneo, é voluntário. Se não fosse assim, diz o profeta, que ele teria então errado lá com Adão e Eva, deixando-os como agentes livres e não impedindo que eles desobedecessem.
Agora, todos nós estando sobre a mesma base, nós estamos sobre a mesma base e estamos cuidando de uma coisa que vai além do jardim do Éden. Nós estamos cuidando do nosso destino eterno. Estamos cuidando das bodas do Cordeiro, do milênio e da eternidade. Ora, Adão estava dentro de um quadro que era limitado em relação ao tempo. Aquilo terminaria como terminou. E que aprendemos é que uma vez perdendo aquilo, perdendo o Éden, eles tiveram que sair do Éden. Então eles estavam cuidando de uma coisa finita, sob condição: o dia que comerdes, certamente morrerás. Aí havia um advérbio de tempo agora operando nessa sentença. Mas uma vez galgando a glória, o arrebatamento, as bodas do Cordeiro, o milênio, a eternidade, não haverá isto. Essa sentença desaparece até enquanto vocês obedecerem. Vocês estarão comigo no milênio. Estarão comigo na eternidade. Não. Isso não existirá mais. Por quê? Exatamente por causa do cumprimento deste grande mistério na noiva, que é Cristo nela. É o próprio Deus. Então o profeta afirma que ela é ele e ele é ela. E Paulo afirma que teremos corpos semelhantes ao dele. Teremos corpos com poder de sujeitar a si todas as coisas. Todas as coisas. A coisa que porventura pudesse aparecer, que não vai aparecer, que é uma serpente, um indivíduo muito bonito, convincente, aparecer ali. No milênio, não. Na eternidade, muito menos. Então isso nos traz à luz o real e verdadeiro mistério de Deus, que é Cristo, em vós, esperança da glória. Cristo, o mistério de Deus, a esperança da glória de todo o corpo eleito, elegido desde antes da fundação do mundo. Como isso encanta, como isso apela para a alma. Como a alma apela para o indivíduo, para o crente, para a pessoa. Se renda a esta verdade. Ela suspira como o servo brama pelas águas.
como guarda a noite, suspira pelo romper da aurora. A alma suspira que aquele condutor dela, aquele agente livre, possa espontaneamente, sem nenhuma emoção, nenhuma sensação, que é simplesmente para mover o espírito que está ligado aos sentimentos. Mas o que alimenta a alma é isto, é a palavra. Não é a teoria, não é a emoção. Então ela pede, por isso o homem sente aquele puxão dentro de si, para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, porque a alma sabe o que significa perdão dos pecados. A alma pede, suplica, para crer no mensageiro da hora, na mensagem da hora. Ela tem conhecimento, ela sabe que depende daquele agente livre de seu corpo aceitar ou não. Agora veja como isto é tão real e tão verdadeiro que deveria nos empolgar. Quando a palavra diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Você pode dizer sim e pode dizer não. O profeta desta era responsabiliza a mulher sob quaisquer acidentes de ordem moral, quando ela não gritou. Ela não gritou antes, depois é que ela quer gritar. Às vezes até sendo usada por outros. Então ele diz, você tem que dizer sim ou não. Sim ou não. Porque ela é uma agente livre moral. Ela tem que dizer sim ou não a tudo que a compromete ou que a libera diante de Deus. Sim ou não. A lei dos homens também observa isto. Quando ela se expõe voluntariamente, é uma coisa, e quando ela é forçada, violentada, é outra. Ouvintes, irmãos, essa é uma hora de luz. É luz isto aí. Não é luz no entardecer mais. É luz na meia-noite. Não dá mais para ofuscar, porque a luz no entardecer, você que viaja nas rodovias, nas BRs, sabe disso, que é um horário mais difícil, porque não é dia nem noite, e os faróis do carro ainda não ganharam totalmente o contraste com as trevas. Mas quando tudo está escuro, aí está a luz, operando de uma maneira eficaz. A luz se torna mais clara, mais intensa. É quando se escurece mais e mais. É quando as estrelas cintilam de uma forma mais evidente, mais clara.
mais notória, os astros, as estrelas. A menos que haja um céu nublado, nuvens escuras entre elas e a terra. Mas elas continuam lá, elas estão lá, com o brilho de sempre. Não importa as nuvens negras. Não, elas continuam ali. Oh, isso diz, você continua aí. Isso está falando deste mistério. Você está dizendo, eu não tenho luz própria, mas o sol me faz refletir. A grande lâmpada, o Cordeiro, o grande sol da justiça, fazendo esse mistério refletir. Por isso Deus não tem outra coisa, não tem como atuar, meu irmão, através de você, minha irmã. Aqui está o grande mistério. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele manifestou seu atributo como Salvador. E uma vez salvos, o que acontece? Nós passamos a refletir esse atributo. Todo propósito foi deixado em Jesus Cristo para que isso pudesse passar para a sua igreja, para o seu corpo. Não houve nenhum outro propósito. O caso contrário, Deus não teria se encarnado como encarnou. Nascido de mulher, por isso filho, trazendo o nome do Pai. Oh, isso te abençoou. Isto me abençoou muito. Isto nos abençoou. Nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. As nuvens negras que a dor em mim eu não compreendo, não sei seu fim. Há muitas coisas a esclarecer, mas sei que um dia hei de saber. Nós falaremos num porvir de amor, conversaremos eu e o Senhor, pois 1000 perguntas vou lhe fazer, lindas respostas vai me conceder. Meu sofrimento não temerei, com Cristo sempre o vencerei. Nas provas duras e até no fé
prossigo firme, Deus é fiel. Jesus vai sempre a dirigir, confio nele para o porvir. Por vales negros posso eu passar, mas obedeço o seu mandar. Nós falaremos num porvir de amor, conversaremos, eu e o Senhor, pois 1000 perguntas vou lhe fazer, lindas respostas vai me conceder. Voando sobre os montes, eu vejo as mãos de Deus, que tudo fez tão lindo para alegrar os seus. Que grande amor demonstrou-nos nas obras de suas mãos. Grande amor revelou-nos, que enche o coração. Mas muito além dos montes há algo mais real, que Jesus preparou-nos, um reino celestial. Que grande amor demonstrou-nos nas obras de suas mãos. Grande amor revelou-nos, que enche o coração. Um dia além dos montes eu vou também morar nos braços do meu mestre, pra sempre vou descansar. Que grande amor demonstrou